sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente, porque não cansa de apostar em você. É uma prova recente, uma prova de 2014 ou 2013, Jesus, não lembro. É mais uma prova recente da FCC que trabalha muito com as características da FCC. O que que nós precisamos internalizar para a prova da FCC? O que é que nós vamos encontrar na prova? Primeiro conteúdo que nós vamos encontrar, vocês se preparem, por favor, é o conteúdo de concordância. Vocês vão ter o conteúdo de concordância. Eles vão perguntar lá, na questão de concordância, qual é a alternativa que está de acordo com a norma culta de língua portuguesa no que diz respeito à concordância verbal. Vão apresentar 5 alternativas. 5 alternativas. Dessas 5 alternativas, uma estará relacionada à concordância do pronome relativo, a outra estará relacionada à concordância de um verbo relacionado a uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, aquela oração que está na posição de sujeito. A outra vai estar relacionada a verbos impessoais. Aí você vai ter uma questão, talvez, né, mas quase sempre aparece uma questão ligada ao se, sendo índice de determinação do sujeito ou sendo um pronome passivador, reflexivo ou recíproco. E nessa você vai poder encontrar uma repetição de uma dessas aqui. É justamente na repetição que vocês vão identificar o gabarito, tá? Vamos perceber na questão de concordância se é isso mesmo que eles vão fazer. Marcaram qual nessa sexta questão? Letra E, todo mundo marcou letra E? Deixa eu pegar aqui. Letra D. Quem mais fez? Vejam só. Primeira questão, o que que eu procuro? Eu tenho que treinar meu olho para ir para o ponto certo. O que que eu procuro em toda a questão de concordância? Toda a questão de sintaxe, na verdade. Procuro o verbo. E é a partir do verbo que eu vou começar a identificar as relações de concordância, de regência, de sintaxe, enfim. Os textos memoráveis que... Estão vendo esse que aqui? Encontrou o que? No meio do caminho, abram os olhos. Pelo amor de Deus, não pode deixar passar não, tá? Os textos memoráveis que... Vou tirar essa estrutura porque está apenas atrapalhando, separando o meu sujeito do meu predicado, tá? Os textos memoráveis apresentavam ou apresentavam? Apresentavam. Apresentavam somente porque este que aqui é um pronome relativo. Como todo bom e velho pronome relativo, o que ele tem? Ele tem 2 braços. Um que substitui e o outro que se liga sintaticamente. Quando ele se liga sintaticamente a uma estrutura, sendo um pronome relativo na posição de sujeito... Olha, ele é o sujeito, mas a concordância do verbo é sempre com a ideia do antecessor. O verbo aqui ele não está concordando com o sujeito textos memoráveis, ele está concordando com o antecessor, o referente do sujeito que. Deu para entender direitinho? Então é justamente por causa da presença desse que, pronome relativo, que apresentou para nós uma concordância necessária no plural, que a estrutura está inadequada. Tem outro verbo, olha, verbo encantar. Sempre os textos memoráveis que apresentavam sempre uma perspectiva especial e encantavam. O sujeito de encantavam é a palavra... É a estrutura realmente textos memoráveis, tá? Então aqui cumpre direitinho o que eu falei para vocês. Eles vão colocar uma questão de concordância ligada a pronome relativo. Na segunda, eu encontro aqui o verbo acontecer. O que que acontece frequentemente? Com a maioria dos jornalistas, acontece frequentemente que se submetam às fáceis acomodações dessa desafiadora profissão. O que que é isso? Como é que eu analiso? Você fez o quê? Então vamos tentar organizar. Como é que você organiza?
O que acontece aqui? Vocês não podem tentar somente arrumar a casa, vocês precisam reconhecer a teoria, a estratégia. O que nós temos aqui? Mais de uma oração. E quando nós temos mais de uma oração, deixa eu pegar aqui um slide em branco. Quando nós temos mais de uma oração, a primeira coisa que nós fazemos é contar e separar as orações. Você conta e separa as orações. E para nós visualizarmos bem onde é que nós vamos contar e separar as orações, nós vamos procurar aqui os verbos e vamos dividir essas orações em pontos estratégicos. Antes de pronome relativo, antes de conjunção, antes de verbo em forma nominal, particípio, gerúndio, infinitivo, ou antes de uma preposição seguida por um desses três elementos. Belezinha? Então, eu vou sinalizar para estes três pontos e vou fazer a separação. O pronome relativo tem uma característica marcante. Ele vai não somente ser um ponto de divisão, ele vai conectar informações para substituir uma outra palavra e se ligar sintaticamente a uma palavra seguinte, ok? Isso a gente viu. O que acontece com a conjunção? A conjunção, diferente do pronome, ela não vai substituir uma palavra. Ela vai apenas conectar ideias, belezinha? Mas ambos, tanto pronome quanto conjunção, ambos são elementos de divisão. Vamos aqui voltar para a nossa estrutura. Aí você encontra, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar. Agora, eu tenho que procurar os verbos. Acontecer, submeter. O que eu disse para vocês? O que eu falei para vocês? Vai aparecer uma questão também relacionada com o se, que é índice na terminação do sujeito ou é um pronome apassivador, reflexivo ou recíproco. Temos que perceber qual é o sujeito de acontecer. Aí alguns disseram para mim, Rose, a maioria é sujeito. O que é sujeito? O que a gente vive repetindo sobre o sujeito? Sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. É uma posição que não é precedida por preposição. Então, não posso dizer que a maioria dos jornalistas é sujeito de alguma estrutura, ok? Mesmo que fosse, eu tenho aqui maioria e dos jornalistas. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual seria o núcleo? Como? Se sujeito é uma estrutura que não pode ser precedida por preposição. Então, o núcleo do sujeito não é jornal. Se fosse, tá? Essa estrutura é um sujeito, o núcleo não poderia ser jornalistas, porque dos jornalistas está precedido por preposição. O núcleo é maioria, seria maioria, belezinha? Mas é com este olhar que nós vamos analisar? Por enquanto, não, porque a maioria é uma estrutura precedida por preposição. O que acontece com a maioria dos jornalistas? Que se submetam às fáceis acomodações dessa desafiadora profissão. Acontece com a maioria dos jornalistas. Então, o que acontece aqui? Quando eu perguntei o sujeito de acontecer, vocês não me deram apenas uma palavra, vocês me deram toda uma estrutura. Isso aqui é uma oração. Na posição de sujeito, ela é subordinada. Na posição de sujeito, ela é um substantivo. Oração subordinada subjetiva. É o que Carlos Chagas cobra, chamando às vezes de sujeito oracional. Qual é a concordância para um sujeito oracional? Todo verbo que tem sujeito oracional, como é o caso do verbo acontecer, vai ter que ficar em terceira pessoa do singular. Deu para entender direitinho? Então, não basta somente tentar arrumar a casa, você precisa entender a estrutura, beleza? Vejam só, chamei a atenção para esse si. Tudo aqui faz parte. Tudo isso aqui é oração, tá? Aí, dentro dessa oração, você encontrou o verbo submeter, que está ligado ao termo si. Quem se submete algo a alguém. Uma coisa a
outra. Então, este verbo submeter pede um objeto direto e um objeto indireto. Eu sei que as fáceis acomodações está aqui na posição do objeto indireto. Por que eu sei disso? Porque tem um acento grave. E aí eu vou ter que procurar qual é o sujeito dessa estrutura. Notem bem, meninos e meninas. O se, quando se relaciona com um verbo transitivo direto, um verbo transitivo direto e indireto, o que é importante é o quê? O objeto direto. Esse se, ele já ocupa a posição de objeto direto. Aquele elemento que seria objeto direto, porque os jornalistas se submetem às fáceis acomodações. É a maioria dos jornalistas. Não é isso que temos aqui? Então, essa maioria dos jornalistas, ela se submete. Este se é o objeto direto e a ideia dele remete também a um sujeito. Aí vem a questão da concordância. Maioria de é sujeito partitivo, é uma estrutura que identifica sujeito partitivo. Rosa, o que é um sujeito partitivo? A maioria é constituída pelo quê? Então, nesses momentos em que nós encontramos um sujeito partitivo, é aquela estrutura que é constituída por partes menores, a minha concordância pode ser com o núcleo ou pode ser com a sua parte. Deu para entender direitinho? Eu não estou dizendo com isso que jornalistas é o núcleo do sujeito. Eu estou dizendo que existe a possibilidade de concordância com a parte dos jornalistas ou com o núcleo maioria. Então, aqui eu poderia ter adequadamente a estrutura que se submeta, porque estaria remetendo à palavra maioria, ou que se submetam, porque está remetendo à palavra jornalistas. Mas eu disse para vocês que com a maioria dos jornalistas não poderia ser sujeito. E não é mesmo. Quem que está resgatando a ideia? Quem que está resgatando? Perdão, não é não. Desculpa. Não é não. Não, ok, não. Quem que está resgatando a ideia? Ou se, porque esse que é uma conjunção, já que a oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Ok, lá na nossa identificação aqui inicial, diz que eles vão cobrar uma alternativa com pronome relativo, uma alternativa com o se, índice de determinação do sujeito, ou pronome passivo reflexivo ou recíproco, e uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Está saindo do esquema deles? Não. Então, vocês precisam se preparar para este tipo de resolução, tá? Letra C. Aos leitores dos grandes jornalistas, cabem não apenas ler. O que cabe? O que cabe a alguém. O que cabe aos leitores dos jornalistas? Não apenas ler com prazer suas matérias. Então, vejam só. Eu tenho um verbo cujo seu sujeito é uma oração. Sujeito oracional vai me obrigar a quê? Terceira pessoa do singular. No fundo, não é uma questão difícil de ser feita. Você só precisa saber o que ele vai cobrar, tá bom? O que cabe aos leitores dos grandes jornalistas? Ler com prazer suas matérias. Eu estou dando informação sobre ler com prazer as suas matérias, cabe aos leitores dos grandes jornalistas. Então, significa dizer que eu estou encontrando nessa estrutura um sujeito. E o sujeito oracional obriga meu verbo a ficar na terceira pessoa do singular. O que eles fazem, no entanto, gente? A Carlos Chagas, ela coloca estruturas que tem muitas palavras no plural. E aí, quando você se depara com muitas palavras no plural, você quer colocar o verbo também no plural e não procura justamente essa relação voltada para o sujeito oracional, tá? Qual? Tá, vamos continuar aqui. Nessa mesma frase, onde trata? Mas encantar-se com o ângulo criativo pelo qual trata suas matérias. Vamos continuar a fazer a identificação. Primeiro com esse encantar-se. Quem que se encanta?
Aos leitores dos grandes jornalistas cabe não apenas ler com prazer suas matérias, mas encantar-se. Ó, esse encantar-se aqui, ele está fazendo paralelo com esse ler. É também um sujeito oracional do caber, tá? Esse sujeito, ele é um sujeito composto, oracional composto, e esta mais aqui, esta conjunção mais, só está relacionando esses dois sujeitos para mostrar que são orações com ideias de oposição, ok? Mas o importante é saber, encantar-se também é sujeito de caber, assim como ler. Encantar-se com o ângulo criativo é o ângulo criativo pelo qual trata suas matérias. Quem é que trata? Então, pelo qual tratam os grandes jornalistas suas matérias. Aqui um errinho também de concordância, deveria estar no plural. É ótimo você frisar para esse ponto, por quê? Porque você já começa a identificar alguns esquemas de visualização. Para perceber qual é o sujeito, você não vai procurar exatamente uma estrutura que tenha preposição. Lógico, não esqueça que essa estrutura que tem preposição, ela pode ser resgatada em algum momento por um pronome relativo. Então, esse pronome relativo ele não resgata a estrutura preposição, ele resgata a estrutura substantivo. Então, a ideia pode ser ali relacionada, tá? Na letra, vou pular a letra D porque é o nosso gabarito. Vamos aqui analisar qual é o problema da letra E. O que eu disse aqui para vocês? O que eles vão cobrar numa questão desse tipo? Pronome relativo, oração, sujeito oracional, verbos impessoais e o se. Então, haveriam verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais? O verbo haver e o verbo ter no sentido de... o verbo haver e o verbo fazer no sentido de tempo decorrido. O verbo haver no sentido de existir e acontecer. Ser um verbo impessoal é ser marcado em terceira pessoa do singular, com exceção do verbo ser, que mesmo sendo impessoal, quando está relacionado a valores numéricos, como valor de tempo, de distância, ele vai concordar com esses valores numéricos, tá? Com essas expressões numéricas. Mas, salvo esse momento, eles devem estar em terceira pessoa do singular. Tá? Danada. Então, ainda haveria, numa época de tanta pressa e tanta precipitação, jornalistas capazes de surpreender o leitor com uma linguagem de fato criativa. Na letra D, eles pegaram qual é o tópico que se repete? Lembra que eu falei? Eles vão cobrar esses elementos e a alternativa estará justamente com um dos elementos que vai ser repetido. Quem entre os muitos jornalistas de hoje habilita-se? Repare, você vê jornalistas aqui e acha que é o jornalista que vai se habilitar, mas não é. Quem é o meu sujeito? Esse se, quem habilita algo, já está na posição do objeto direto. Então, o meu verbo vai ter que concordar com o sujeito da estrutura. Habilita-se a desafiar os rígidos paradigmas. São paradigmas, encontram o quê? Vou analisar o quê, tá? Paradigmas que lhes impinge desafiar os rígidos paradigmas que... ok. Que lhes impinge a direção de um jornal. O que isso é? Porque esse lis aqui é o objeto indireto. Lembram, a gente fala muito desse li, não é? O li, ele vai poder ocupar a posição de objeto indireto precedido pela preposição a. Então, quem impinge algo, os paradigmas, resgatado pelo que, a alguém, a esse lis, e o que está impedindo é justamente a direção de um jornal, que está na posição de sujeito. Lis, não. Não é por causa do paradigmas, não. Porque quem está resgatando paradigmas é o quê? Está relacionado com os jornalistas. Quem
Entre os muitos jornalistas de hoje, habilita-se a desafiar os rígidos paradigmas que impingem aos jornalistas de hoje a direção de um jornal. Então, esse aqui está resgatando jornalistas. E aí, para você identificar, Léo, a ideia de resgate, você precisa ficar muito atento às relações semânticas que estão sendo estabelecidas. Ler para compreender mesmo como é que esse processo é organizado. Já que nós identificamos o que ele vai apresentar, na hora da prova, isso vai nos gerar surpresa? A gente sabe o que ele vai cobrar, não é?